Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje dando continuidade então à série de aulas que eu me propus a fazer sobre a farmacoterapia do diabetes mellitus, vamos à parte 2, onde eu quero ainda manter um tema introdutório, falando de aspectos fisiológicos então da insulina, né? Na parte 1 nós vimos aí as alterações metabólicas, né? Algumas questões fisiopatológicas, portanto, do diabetes mellitus, as alterações metabólicas que ocorrem no diabetes mellitus. E nessa parte 2 eu quero falar um pouco, eu vi que seria bem interessante falar um pouquinho sobre aspectos fisiológicos da insulina, tanto da secreção quanto das ações da insulina humana, né? Na parte 3, sim, nós vamos iniciar então a falar das metas da insulinoterapia, né, dando sequência aí depois falando dos tipos de insulina, ainda dentro da insulinoterapia, de alguns aspectos posológicos da insulina, né, para depois entrar na questão dos hipoglicemiantes orais no diabetes tipo 2. Então vamos lá, vamos falar um pouco então de aspectos fisiológicos da secreção e ações da insulina. Um resumo sobre isso. Então, a insulina é um hormônio pancreático, é um hormônio peptídico. Ele é primeiramente formado na forma de um pró-hormônio, né, de 86 aminoácidos, com essa estrutura primária aqui. E esse pró-hormônio, então, antes de ser secretado, ele é processado dentro das vesículas secretórias e algumas peptidases, então, irão clivar esse pró-hormônio de 86 aminoácidos em algumas posições específicas, dando origem a 3 segmentos, né? 2 segmentos das extremidades, né? E um segmento interno, que a gente chama de peptídeo C. Os segmentos das extremidades, eles vão estar ligados através de resíduos no aminoácido cisteína, através de pontes de sulfeto, 2 pontes de sulfeto. Essas 2 cadeias ligadas aqui vão dar origem, então, ou se caracteriza a estrutura da insulina, né, com a sua cadeia alfa e a cadeia beta, tendo um total de 51 aminoácidos, como vocês podem ver aqui, ligados por pontes de sulfeto. Essa é a insulina liberada, secretada a partir do processamento do pró-hormônio de insulina. A porção intermediária, que a gente chama de peptídeo C, ela também é secretada juntamente com insulina, tá? Até um tempo atrás, né, se pensava que o peptídeo C não tinha ações fisiológicas importantes, mas vários estudos vêm mostrando algumas ações fisiológicas. Entretanto, o peptídeo C é usado de forma como um marcador da secreção de insulina, né? Principalmente no monitoramento da terapia, né, de diabéticos que usam insulina. Então, à medida que ele é liberado junto com a insulina, né, o peptídeo C ele pode servir como um diferencial, né, medir ele, quantificá-lo, né, no sangue, serve para diferenciar a insulina efetivamente liberada pelo indivíduo, pelo pâncreas do indivíduo, da insulina, né, administrada exogenamente, de forma que ele serve como um marcador, né, para avaliar e quantificar ali o nível ainda de liberação de insulina do paciente, né, uma vez que ele só vai ser liberado a partir da secreção da insulina endógena, né? Portanto, as células beta das ilhotas de Langerhans, lá do pâncreas, é que vão ser responsáveis pela liberação de insulina. A gente tem que lembrar que o pâncreas é uma glândula mista, ela tem ações então exócrinas e endócrinas, né? Exocrinamente, né, a partir aqui das células dos ácidos pancreáticos, né, ela forma e secreta uma série de enzimas digestivas que vão ser então lançadas no duodeno para a digestão dos nutrientes.
Junto então com essas enzimas digestivas, a partir aqui de secreções das células dos ductos, irá se incorporar uma solução de bicarbonato. Então, de fato, isso vai formar o que a gente chama de suco pancreático, que contém enzimas digestivas, né, em uma solução alcalina de bicarbonato. Isso é muito importante, né, por dois motivos. Para digerir os nutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas, lá na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. E outro motivo, né, o suco pancreático, ele é muito importante também em função da sua solução de bicarbonato para neutralizar a acidez que chega do estômago. Até porque essas enzimas digestivas funcionam em pH alcalino. Por outro lado, né, bom, só para citar algumas dessas enzimas digestivas, aqui nós temos a tripsina, quimiotripsinas, né, que são proteases que digerem proteínas. Nós temos peptidases como a carboxipeptidase, aminopeptidase. Nós temos a amilase pancreática, é importante para dar continuidade à digestão do amido. Nós temos a lipase pancreática, importante então para a digestão dos triglicerídeos. Então, uma série de enzimas fundamentais para a digestão dos alimentos. Por outro lado, então, o pâncreas também apresenta ações endócrinas. E as células aqui das ilhotas pancreáticas, ou ilhotas de Langerhans, elas são, então, as responsáveis pela liberação de hormônios que vão ser lançados para dentro da circulação sanguínea, e entre esses hormônios está a insulina. Então, as ilhotas apresentam três tipos de secretores celulares: as células beta, que liberam insulina, as células alfa, que liberam um hormônio contrarregulatório, que faz ações opostas à insulina, liberada principalmente então durante o jejum, que é o glucagon, e as células delta, que liberam somatostatina, que apresenta várias ações, né, entre elas modular negativamente a liberação de insulina e glucagon, mas também apresenta ações sobre o trato gastrointestinal, sobre o esvaziamento gástrico, inibe, né, o esvaziamento gástrico, inibe a formação de gastrina no estômago e, consequentemente, diminui a acidez gástrica à medida que o alimento chega ao intestino e causa, então, um aumento da sua liberação. As células beta, então, que é o que mais nos interessa, secretor então de insulina, e lembre que junto com a insulina libera o peptídeo C, que é um marcador da liberação dessa insulina, diferenciando então, quando você quantifica o peptídeo C, diferenciando a insulina liberada endogenamente daquela administrada exogenamente. A célula beta então é o principal estímulo de liberação de insulina, né, com mais intensidade, é sem dúvida o aumento da glicemia pós-prandial, ou seja, depois que você digere e absorve glicose, aumentando os níveis de glicemia no sangue. Isso vai promover então intensa secreção de insulina, e a insulina fará então uma retroalimentação negativa sobre os níveis de glicose, baixando os níveis de glicose, o que vai diminuir a liberação de insulina. Temos que chamar a atenção que alimentos que apresentam carboidratos de alto índice glicêmico, ou seja, carboidratos mais simples, que precisam de menor nível de digestão, né, menor etapas de digestão, como disacarídeos, como a sacarose, a lactose. Então, esses carboidratos de rápida absorção, eles vão ter um impacto maior sobre a liberação de insulina do que carboidratos de baixo índice glicêmico, ou seja, carboidratos mais complexos, que demandam maior etapas para a digestão e menor velocidade de absorção. Eles vão então ter um impacto mais suave sobre a liberação de insulina, e por isso que eles são preconizados alimentos de baixo índice glicêmico, com carboidratos de baixo índice glicêmico, e são mais preconizados a serem utilizados como alimentos do que os açúcares mais simples, que têm um impacto maior sobre a liberação de insulina, ou seja, sobre
a ação pancreática, né? Mas também outros nutrientes também podem estimular a liberação de insulina, como aminoácidos, ácidos graxos, mas de forma um pouco mais retardada e menos intensa do que a glicemia, a glicose. Sistema nervoso também, particularmente parasimpático, né, através de estímulos vagais sobre o pâncreas, vão estimular a liberação de insulina, enquanto que os estímulos adrenérgicos simpáticos tendem a diminuir, né, a liberação de insulina. Alguns hormônios liberados no próprio trato gastrointestinal vão modular positivamente a liberação de insulina. Aqui eu chamo a atenção para as incretinas, né, que são hormônios liberados no intestino a partir por estímulo alimentares, né, e essas incretinas, entre outras ações, vão aumentar a sensibilidade então das células beta a responder ao aumento da glicemia e liberar insulina. Tanto que alguns medicamentos hipoglicemiantes orais, eles ou imitam esses hormônios, essas incretinas, ou eles inibem enzimas que degradam essas incretinas, aumentando o tempo de vida das incretinas e, portanto, o efeito estimulatório sobre a célula beta em relação à liberação da insulina. Também nesse slide é interessante falar aqui das sulfonilureias, né, que são medicamentos hipoglicemiantes orais que também vão atuar diretamente nas células beta, aumentando sua capacidade de responder ao aumento da glicose e, portanto, à liberação de insulina. Aqui, sulfonilureias, como a glibenclamida, atuam assim, né, aumentando a sensibilidade aqui da célula beta. E também medicamentos mais recentes, como as meglitinidas, que vão também sensibilizar as células beta a liberar insulina. Bom, aqui tem um esquema, né, mostrando uma célula beta e o mecanismo de liberação e secreção da insulina a partir do aumento da glicemia, tá? Que é o estímulo primário assim, para liberar a insulina. Temos sempre que lembrar que ao longo, como foi falado na parte 1, o pâncreas libera ao longo do dia inteiro, mesmo jejum, insulina basal, e essa insulina basal tem ações muito importantes, tá? Para manter o nosso catabolismo de jejum sob controle, bem como manter a gliconeogênese, ou seja, a formação de glicose hepática, também sob controle, tá? Mas pós-prandialmente, quando os níveis de glicose aumentam, né, a glicose é interiorizada nas células pancreáticas, tá, através de um glúten, um transportador de glicose, que não é insulina dependente, obviamente, porque não houve ainda o aumento dos níveis de insulina. Portanto, aqui no pâncreas, a entrada da glicose, tá, ela vai ser independentemente da insulina. Então esses glúteos aqui, diferentemente do GLUT4, que foi mencionado na parte 1, que é o transportador de glicose presente no músculo e no tecido adiposo, e esse sim depende da presença primeiro do aumento de insulina, para depois eles aparecerem na membrana. Esses glúteos, então, eles independem de insulina e, portanto, a glicose vai entrar por difusão facilitada, né, por esses glúteos. E a glicose nas células pancreáticas, ela não é reservada, né? Ela não é reservada como no fígado, na forma de glicogênio ou no músculo, né? Então, o único caminho dela é ser oxidada. Primeira oxidação parcial da glicose, né, que nós chamamos de glicólise, e depois a oxidação total da glicose nas mitocôndrias, né, através da ação da cadeia respiratória, e isso vai formar, então, energia, vai liberar energia que é armazenada, como nós aprendemos, né, na escola, na forma de adenosina trifosfato. Ou seja, o aumento da glicemia irá aumentar a captação de glicose, né, nas células beta, aumentando os níveis de ATP. Então, esse aumento do ATP vai ser a chave para a secreção da insulina. Por quê? Porque na membrana da célula beta existem canais de potássio
né, que normalmente estão abertos. O potássio ele tende a sair por esses canais, o potássio é mais concentrado dentro das células do que fora, então há um efluxo de potássio normalmente, né, nos diferentes tipos celulares. Mas esses canais de potássio aqui presentes nas células beta, eles são canais sensíveis ao ATP. Ou seja, quando aumenta os níveis de ATP, isso fará com que eles se fechem e a membrana fique menos permeável ao potássio. A diminuição da permeabilidade ao potássio irá represar potássio no meio intracelular, aumentando a positividade interna, ou seja, aumentando o potencial de repouso nessa célula aqui, né? Essa despolarização, ou esse aumento do potencial de repouso, irá fazer com que outros tipos de canais, né, os canais de cálcio, do tipo voltagem dependentes, se abram. Então esses canais de cálcio, normalmente quando está mais negativo aqui, eles se mantêm fechados, e à medida que o potássio é represado dentro, em função do fechamento dos canais de potássio sensíveis ao ATP, né, esse potencial interno, potencial elétrico sobe, o que fará com que se abram canais voltagem dependentes de cálcio, e o cálcio passa então a invadir a célula beta. Sabemos também que o cálcio é um fundamental modulador da secreção de vesículas secretórias. Então, vários tipos celulares que fazem secreção, neurônios quando secretam neurotransmissores, hormônios quando secretam, células endócrinas quando secretam hormônios, células exócrinas quando secretam suas secreções exócrinas, então, elas dependem, então, para que a vesícula secretória se funda a membrana, dependem da presença de cálcio. O cálcio tem várias importâncias, vai desde a contração muscular até a despolarização do tecido nervoso, né, até a modulação da secreção de vesículas secretórias. Portanto, uma segunda chave aqui que vai explicar o aumento da liberação do hormônio é o aumento do cálcio intracelular. Isso se deu por abertura de canais de cálcio voltagem dependentes, em função do represamento de potássio, que é uma carga positiva, porque os canais de potássio se fecharam em função do ATP, pois eles são sensíveis ao ATP, e o ATP aumentou dentro da célula em função do aumento da entrada e da oxidação de glicose. Então, observe que esse mecanismo é muito interessante, porque algumas moléculas dele servem de alvo de medicamentos. E aqui, particularmente, eu vou falar do canal, vou mencionar, depois eu vou novamente em outras partes das nossas aulas, quando eu falar de hipoglicemiantes orais, eu vou detalhar um pouco mais, mas observem que se você tivesse um mecanismo fisiológico, né, um aumento da glicose, aumentou o ATP que fechou o canal, né, e desencadeou a secreção de insulina. Se você tiver, então, medicamentos que consigam interagir sobre esse canal específico, fechando ele, ou sensibilizando ele ao fechamento, a responder melhor ao ATP, nós vamos ter, então, uma modulação da secreção de insulina. E é exatamente isso que as sulfonilureias, medicamentos clássicos, hipoglicemiantes orais clássicos fazem, né? Glibenclamida, por exemplo, ela tem como alvo direto o canal de potássio, ATP sensível dependente, né? E ela vai, então, promover um fechamento desse canal de potássio, facilitando, então, a liberação de insulina. Portanto, fármacos que ajudam a fechar esse canal de potássio são conhecidos como secretagogos de insulina, ou seja, atuam no pâncreas, facilitando e estimulando a secreção da insulina. Mais modernamente, com uma sensibilidade, com uma ação, eficácia muito maior, né, sobre esses canais, afinidade muito maior sobre esses canais de potássio, nós temos as meglitinidas, né, como a repaglinida, que são fármacos mais modernos que atuam da mesma forma que as sulfonilureias, né, como secretagogos de insulina, fechando esse canal, tendo como alvo, né, esse canal e facilitando a liberação da insulina. Só para voltar aqui
me veio aqui à memória, né? Eu queria só chamar a atenção que quando administramos insulina exógena, a insulina humana exógena, seja ela uma insulina rápida como a regular, ou seja ela a NPH, né, que é uma insulina intermediária, essas insulinas são análogos, né, elas são insulinas humanas, né, são produzidas por micro-organismos a partir da transferência do gene da insulina humana, de células pancreáticas humanas para dentro de micro-organismos, né, e esses micro-organismos passam a produzir exatamente a mesma sequência da insulina que nós produzimos. Então, são insulina humana, de fato, com os mesmos 51 aminoácidos, né, da mesma sequência. Mas antigamente, quando não se tinha a técnica onde você poderia transferir um gene de insulina humana para um micro-organismo produzir, por exemplo, para nós, né, nós usávamos, e ainda existe comercialmente, nós usávamos insulina retiradas do pâncreas de animais, particularmente do pâncreas do boi e do pâncreas de porco, né? Insulina bovina e insulina suína. E vale chamar a atenção que a insulina bovina, por exemplo, né, ela vai ter 3 aminoácidos diferentes, né, do que a insulina humana. Na cadeia beta aqui, né, ela vai apresentar um aminoácido diferente na posição 30, e na cadeia alfa, a insulina bovina apresenta 2 aminoácidos diferentes, né, na posição 8 e 10. Então, uma insulina bovina ela é diferente da insulina humana. E ela foi usada, e ainda existe comercialmente, né, apesar de ter 3 aminoácidos diferentes. Claro que nesse sentido, por ter uma pequena diferença, nossos tecidos têm menos sensibilidade a esse tipo de insulina, e nós também temos maior chances de ter uma resposta imunológica em função dessas pequenas diferenças, né? A suína já apresenta apenas um aminoácido diferente, né, na cadeia beta na posição 30, então ela é muito menos imunogênica, né? Tem muito menos possibilidade de produzir alguma resposta imunológica, alguma sensibilização do nosso sistema imune, porque ela apresenta apenas um aminoácido diferente. E ela é mais próxima, então, à insulina humana, sendo mais eficaz. Também é interessante falar, né, que insulinas conhecidas como análogos da insulina humana, insulinas conhecidas como insulinas ultra rápidas, elas apresentam a mesma sequência então de aminoácidos que a insulina humana, mas muitas vezes são trocados a posição de alguns aminoácidos, o que vai dotar elas de uma capacidade de serem rapidamente, muito mais rapidamente absorvidas após a administração subcutânea delas. Um exemplo clássico é a insulina Lispro. A insulina Lispro é a insulina ultra rápida, é um análogo de insulina humana, tem a mesma sequência, tem a mesma tipos e número de aminoácidos que a insulina humana, mas ela tem uma inversão de posições, né, de 2 aminoácidos na cadeia beta, né? A prolina e a lisina são então trocados na posição 28 e 29, e isso dota a insulina Lispro de uma incapacidade de formar cristais, né, em soluções cristalinas, particularmente com zinco, né, e esse impedimento de formar cristais vai fazer com que ela seja rapidamente solubilizada em água e rapidamente entre na circulação. Tá? Ao contrário da insulina regular, que é a insulina cristalina, ela forma cristais de zinco. A insulina cristalina ou regular, ela é uma insulina humana, exatamente igual a nossa, então pelo fato de formar esses cristais, ela demora um pouco mais para se solubilizar e entrar na circulação. Tá? Enquanto que a insulina Lispro ela tem um início de efeito aí 5 minutos depois da administração subcutânea, tá? A regular ela normalmente em torno de meia hora depois. Então isso mostra que às vezes pequenas modificações, né, de posição de aminoácidos podem trazer alterações de características farmacocinéticas benignas, né? Ou benignas não, ou que sejam que vão melhorar um certo aspecto
né, como por exemplo aí da velocidade de absorção, né, mas não pode de forma nenhuma diminuir a capacidade de interação com o receptor, afinidade, nem mesmo pode causar algum tipo de imunogenicidade, ou seja, de desencadear respostas imunológicas, né? Então, só dando um gancho aqui, me veio à memória, por isso que eu voltei aqui para falar um pouquinho, já que falamos da secreção, da estrutura da insulina, também fazer um paralelo aqui com alguns tipos de insulina usadas de forma medicamentosa. Então, como eu estava dizendo, alguns hipoglicemiantes orais atuam no canal de potássio, e aí classicamente as sulfonilureias fazem isso, né, fechando esses canais de potássio ATP dependentes, né, ou sensíveis ao ATP, e isso facilita a secreção de insulina, e esse é o mecanismo de ação então dessas drogas usadas no diabetes tipo 2. Bom, a insulina liberada, então, ou administrada, ela vai se ligar a receptores de membrana, localizados ao longo de todo o organismo. Aqui, essa figura do Guyton, ela mostra algumas ações metabólicas fundamentais que a gente deseja a partir da ação da insulina endógena ou exógena. Então, o receptor da insulina, ele é um receptor associado à enzima tirosina quinase. Ele é um exemplo, então, de receptor associado à tirosina quinase, e quando é estimulado no seu domínio extracelular pela molécula de insulina, ele vai ativar internamente, né, no seu domínio intracelular, essa enzima tirosina quinase, cuja função aqui será fosforilar, né, um peptídeo ou uma proteína chamada de IRS ou substrato do receptor de insulina. A fosforilação, né, dos resíduos de tirosina nessa proteína é que vai desencadear então toda a transdução de sinal até os efeitos. Claro que daqui para diante tem uma série de efeitos, existem várias isoformas de IRS, e uma cascata de eventos de fosforilação pós, então, a fosforilação do IRS pela tirosina quinase. Mas o que eu quero deixar como recado é que a insulina, ou receptor de insulina, é um tipo de receptor associado à tirosina quinase, e que o substrato do receptor de insulina, né, ele é fosforilado então a partir da ativação dessa tirosina quinase. E é defeitos nessa transdução de sinal que está muito por trás da resistência à insulina característica do diabetes tipo 2, e não a falta do receptor. Quais os efeitos que se esperam mais importantes? Então, primeiro, o aumento, a partir da estimulação aqui do receptor, da sua transição de sinal até chegar ao efeito biológico. Primeiro, um aumento da presença de transportadores de glicose nas membranas do músculo e do tecido adiposo. Por que eu chamo a atenção nesses dois tecidos? Porque são eles que apresentam os glúteos, os transportadores de glicose, que são dependentes da insulina. Sem insulina, eles estão empacotados aqui junto à membrana. Com insulina, eles se expressam na membrana. Então, o glúteo 4 é o glúteo que vai ser apresentado na membrana a partir no músculo e no tecido adiposo a partir da ação de insulina sobre o seu receptor. Isso fará com que se aumente a captação de glicose, diminuindo a glicemia, principalmente a glicemia pós-prandial, né? Se espera também que a insulina aumente e promova a síntese proteica, a regeneração tecidual, né? A síntese e a expressão de genes, portanto, é a síntese proteica. Também a insulina no tecido adiposo particularmente favorece a captação de glicose e a formação de lipídios, né? O armazenamento e a absorção e armazenamento de glicose e lipídios no tecido adiposo na forma de triglicerídeos, e no músculo e no fígado
a insulina estimula a absorção e a reserva de glicose na forma de glicogênio, que é uma macromolécula, é um polissacarídeo caracterizado por N moléculas de glicose, né, unidas, sendo então a molécula de reserva de glicose no tecido animal, né, enquanto que no tecido vegetal é o amido. Então observem que os efeitos da insulina são todos efeitos anabólicos, são efeitos de reserva. Claro que ela vai contribuir para a utilização de glicose como substrato energético, oxidativo, né? E diminuir, obviamente, a utilização de gorduras como substrato energético. Mas, de forma geral, o efeito dela é aumentar a síntese de grandes moléculas como glicogênio, triglicerídeos e proteínas. Ok? Bom, por fim, só mostrar aqui o efeito sobre a glicemia especificamente da insulina. Então, a insulina irá ser liberada de forma aguda, né, ou de forma mais significativa depois da alimentação em função do aumento da glicemia. E o efeito sobre a glicemia será diminuir esta quantidade de glicose no sangue. Como? Através de suas ações relacionadas aos carboidratos. Primeiro, aumento da captação de glicose, GLUT4, músculo e tecido adiposo. Aumento da síntese de glicogênio, que é a forma de reserva de glicose animal, onde músculo e tecido hepático, né? Fígado. Lembrem que nós temos uma capacidade máxima de reservar glicose na forma de glicogênio. O excedente de glicose, que não for armazenado na forma de glicogênio ou que não foi oxidado para as demandas energéticas naquele momento, né, eles vão ser transformados em gordura, em ácidos graxos. Então, outro efeito na insulina é a lipogênese, né, o aumento da síntese de ácidos graxos e do armazenamento desses ácidos graxos na forma de triglicerídeos. Todos nós sabemos que a principal fonte, né, para nós aumentarmos nosso peso não são as gorduras, e sim os carboidratos. Né? Aumentar o tecido adiposo aumenta a partir, né, de pão, de massa, né, de pizza. É aí que está o grande fonte, na verdade, de gordura, né? Porque nós temos essa capacidade de transformar excedente de carboidratos em lipídios. Então nós vamos diminuir a glicemia aumentando a captação de glicose através do GLUT4, através da síntese de glicogênio e armazenamento de glicose no músculo e no fígado, inibindo, portanto, a glicogenólise. Glicogenólise é nada mais do que quebra de glicogênio, isso vai ocorrer no jejum. Então nós vamos aumentar o armazenamento de glicose na forma de glicogênio, inibindo a sua hidrólise, a sua quebra. E por fim também a glicose, ou melhor, a insulina, ela inibe o fígado a produzir glicose, né? Ela inibe a gliconeogênese. Por isso que mesmo no jejum, quando a gliconeogênese é importante, para quê? Para manter níveis mínimos de glicose no sangue e evitar que a pessoa entre em coma hipoglicêmico, né? Desmaie, entre em coma hipoglicêmico. Então é importante a produção de glicose do fígado, mas mesmo no jejum a quantidade pequena de insulina circulante é capaz de inibir um pouco e frear essa formação de glicose hepática. Mas em nível pós-prandial, quando os níveis de insulina aumentam de forma significativa, a gliconeogênese é praticamente inibida, totalmente inibida. Bom, era esse o recado de hoje. Eu acho que isso faz com que a gente consiga entender melhor aquelas alterações metabólicas que foram faladas e elencadas na parte 1. E na próxima parte, na parte 3, então vamos falar das metas da insulinoterapia, principalmente no diabetes tipo 1, né, usando-se diferentes tipos de insulina, porque dependendo da meta você precisa de um tipo
de insulina com absorção rápida ou absorção lenta. Então, o uso concomitante dessas insulinas é importante para conseguir suprir todas as metas, e regular todas aquelas alterações metabólicas mencionadas. Lembrando que insulina, de fato, é insulina humana, mas existem então pequenas diferenças na formulação farmacêutica que vão determinar uma maior ou menor velocidade de absorção, então o tempo de ação mais rápido ou mais lento, e isso vai ser fundamental para que a ação seja orientada para alterações metabólicas pós-prandiais ou durante o jejum. Certo? Era isso por hoje, continuamos na parte 3. Um grande abraço a todos.